Muito se fala no diabo e suas maldades. Sabemos que ele existe. Mas quem disse que eu sei? E que é o chefe dos demônios. Mas afinal, como ele se tornou esse rebelde? Qual sua origem? É isso que vamos abordar nesse documentário. Seja bem-vindo ao De Fora da Gaiola, o seu canal cristão que pensa fora das grades da religião. Existem 3 teorias a respeito de Satanás. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E abordaremos todas elas para melhor aproveitamento da nossa pesquisa. Mostraremos não só textos bíblicos, mas registros históricos sobre cada linha. Esperamos que você creia naquilo que sua consciência achar que faz mais sentido. Vamos traçar o perfil de Satanás! A teoria mais pregada aqui no Brasil é a de que Satanás foi um querubim, o mais bonito deles, e que era regente do coral de anjos no céu. Em algum momento da eternidade, ele decidiu que queria ser adorado como Deus. Tentou derrubar o governo do divino no céu, mas foi expulso pelo arcanjo Miguel. Logo após essa tragédia, Deus criou o ser humano, colocou-o no jardim do Éden. Lúcifer, que agora respondia pela alcunha de Satanás, entrou no jardim, tentou Eva e o resto você já sabe. Mas existem alguns furos nessa história. Lúcifer não foi nem nunca será nome próprio de ninguém. A Bíblia não diz qual era o nome de Satanás antes da queda. Lúcifer é a tradução de estrela da manhã em latim. Pode ser traduzido também como estrela da alva. Essa palavra é um mero adjetivo a quem ocupa uma posição de destaque. Jesus é chamado de estrela da manhã e estrela d'alva. Se você for traduzir para o latim, ficará Lúcifer. Inclusive, acusaram o Papa de estar rezando a Lúcifer outro dia. Isso é o tipo de acusação feita por pessoas sem conhecimento. Somos protestantes! Mas antes disso, somos da verdade. E nada podemos contra ela. O Papa reza em latim, e quando vai chamar Jesus de estrela da manhã, a palavra é Luciferum. Ele não estava rezando ao diabo. Como demonstrado, esse não é o nome próprio, e sim um título de destaque. E já não pertence a Satanás há muito tempo. Pertence atualmente a Jesus. Outro ponto é que no princípio, quando Deus criou o mundo, fala-se de 2 estrelas d'alva cantando juntas. Isso refere-se a Jesus e a Satanás antes da queda. Ou seja, Satanás tinha um título que só ele e Jesus tinha. Ele estava bem próximo de Deus e seu Filho. Ele era o amigo que sentava à mesa do Todo-Poderoso. E nesse ponto, Judas parece ser a personificação exata de Satanás. Deve ter sido nostálgico sentar ao lado de Jesus pela última vez. Outra dificuldade dessa demonologia é a falta de versículo a respeito de Satanás ter sido maestro. Não existe um texto que afirme isso. As pessoas apenas supõem em cima de um texto onde fala que os instrumentos musicais foram criados no dia que ele foi criado. Várias linhas teológicas são criadas em cima de suposições e, em sua maioria, parecem fazer sentido, mas são apenas imaginações. Tentei rastrear historicamente essa linha teológica, mas não encontrei nenhum escritor que falasse isso antes do século XX. Por favor, se alguém encontrar, nos comunique para que possamos entender melhor essa teoria. Para quem acredita nela, por favor, não se sinta magoado. Não estamos atacando essa crença de forma pessoal. Estamos apontando os fatos. Você crê no que quiser. Outra teoria sobre a origem do capiroto conta que Deus criou os céus e pouco tempo depois criou a terra.
Satanás foi ordenado a guardar as novas criaturas que Deus havia feito, a humanidade e os animais. Ao ver a atenção que Deus dava ao ser humano, ele sentiu inveja e resolveu fazer com que a humanidade errasse para ser exterminada. Desse jeito, ele garantiria que o Criador não desse mais atenção à sua criatura. Nessa teoria, faz mais sentido a presença dele no Éden, lugar que não poderia permanecer pecadores. Ele estava lá porque não tinha caído ainda. Era seu lugar de trabalho. Era sua tarefa estar ali. A Bíblia diz, se é que esses textos falam do diabo, que ele estava no Éden e que sua missão era guardar algo. Diz também que ele quis ser semelhante a Deus, coisa que o homem já foi criado sendo. Justamente por isso, ele odiava Adão e Eva. Eles eram criaturas inferiores e, mesmo assim, o diabo foi colocado ali para servi-los. Isso mexeu com seu orgulho. Satanás caiu em pecado quando tentou Eva comer a fruta. No Éden, caiu duas raças em pecado, anjos e homens. Depois do julgamento do homem, Satanás foi levado ao céu e julgado por seus crimes. Ao não aceitar sua sentença, foi atirado à terra com terça parte dos anjos do céu que tomaram suas dores. Hoje ele é considerado o inimigo da humanidade, o acusador. Essa teoria é vista na patrística e amplamente divulgada nos escritos dos primeiros séculos, ou seja, tem um bom amparo histórico. A missão de Satanás é fazer os homens fracassarem. Ele deseja provar para Deus que foi um erro criar-nos e luta por isso todos os dias. E você, está colaborando com ele? Deus pode te usar para mostrar a Satanás que ele está errado? Pois é, não somos perfeitos, mas podemos ser melhores, dar menos brechas. Não queremos te emocionar e pressionar. Calma. Jó, Abraão, Moisés, João, Paulo e Pedro, todos os heróis da fé fracassaram em algum ponto. Nós também temos nossas falhas. Por isso o foco dessa história chamada vida não está em nossa fidelidade a Deus, mas na misericórdia grandiosa que Ele exerce sobre nós. É tudo sobre Deus e nada sobre nós. Voltando ao assunto, tem outra teoria séria sobre a origem do diabo. Alguns teólogos judeus e cristãos acreditam que o diabo é um anjo de Deus que foi criado para tentar suas criaturas. Você é louco, cachoeira? O diabo seria um tipo de promotor e testador de qualidade. Seu papel é tentar os homens para que se manifestem os fiéis. Os reprovados ficam a seu serviço para serem usados como ferramenta no seu trabalho. Nessa visão, Jesus veio resgatar a humanidade, pois todos foram reprovados em Adão. Como nascemos imperfeitos, somos incapazes de sair sozinhos do domínio do maligno. Estávamos presos. O diabo é usado por Deus para fazer o trabalho sujo na criação. Ele foi feito para criar o caos e, quando não for mais necessário, será destruído junto com os que tiverem sobre seu domínio. Essas são as 3 teorias mais sérias a respeito da origem de Satanás. A Bíblia não conta tudo a respeito do céu, nem do passado, nem do presente. Sabemos pouca coisa sobre os anjos e a maioria das linhas teológicas angelicais são lotadas de insinuações e suposições. O céu é mistério para nós. Como o diabo é uma criatura celeste, caída ou não, é celeste. Não nos foi permitido saber muito sobre ele. Nem seu nome antes da queda nos foi revelado. No livro de Jubileus, Mastema é o nome do diabo. Mas Jubileu não é canônico. Ha-Shaitan é um termo hebraico que quer dizer inimigo.
opositor e é usado a qualquer pessoa em qualquer situação de disputa. Não é um nome, é um adjetivo. Diabolus é acusador em latim. Outro adjetivo. Parece que Deus quis reservar esse mistério para o céu. Os anjos sabem tudo sobre Satanás. Nós não. Respeitemos isso. Todas essas teorias são tentativas humanas de tentar entender o sobrenatural. Estão erradas? Não sabemos. O que sabemos é que todas são percepções de algum ponto na Escritura. Ninguém é menos crente por crer nesta ou naquela teoria. São apenas pontos de vista diferentes. Conte nos comentários qual é o seu. Trouxe para vocês as 3 principais teorias a respeito da origem do diabo, as mais discutidas nos seminários. Existem outras, porém com muito menos força que elas. Tudo o que você precisa saber é que o maligno existe e não brinca de ser diabo. Portanto, não brinque de ser cristão. Até a próxima, se Deus quiser.